No 9º dia de internação na UTI em Brasília, o boletim médico do ex-presidente Jair Bolsonaro traz novidades. Apesar de se alimentar apenas por sonda, o aparelho digestivo do ex-presidente apresenta sinais efetivos de movimentação intestinal. O boletim ainda afirma que Bolsonaro segue em boa evolução clínica, mas não tem previsão de alta, nem mesmo uma data de quando pode sair da UTI e seguir para o quarto do hospital. Hoje, o ex-presidente recebeu uma visita fora do planejado. Pois é, o Bolsonaro recebeu o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Pessoas próximas afirmaram que foi o primeiro, Valdemar, ali, quem solicitou essa visita e recebeu a autorização da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do ex-presidente. Desde o início da internação, em 13 de abril, Michele tem restringido as visitas a apenas pessoas da família, o núcleo familiar mais restrito. Essa visita do Valdemar foi a primeira fora desde que esse grupo mais próximo ali do presidente que ele recebeu. A gente está, inclusive, mostrando imagens aí dessa visita, Valdemar da Costa Neto entrando pelo quarto da UTI, cumprimentando toda a equipe médica. A gente já consegue visualizar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ali aos pés da cama do Jair Bolsonaro e Valdemar conversando com o ex-presidente, inclusive cumprimentando aí, além de Michele, dos filhos. Essa é a primeira visita de um aliado político nesse dia. E no mesmo dia em que acontece o julgamento do Núcleo 2, no mesmo dia em que Bolsonaro se mantém ativo nas redes sociais, inclusive divulgando uma nota falando sobre esse julgamento, e ele... Pode subir aí o texto para a gente, porque ele se mantém ativo nas redes sociais e em um longo post, Bolsonaro saiu em defesa desses 6 denunciados no chamado Núcleo 2 da suposta trama golpista. Aí a gente já traz a nota para você. Bolsonaro defendeu em especial o ex-assessor Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais. Ele está dizendo aí que o caso desse julgamento é um verdadeiro laboratório de abusos em série, criado com o único propósito de construir uma narrativa e, com ela, um atalho para tentar atingir quem de fato se queria prender. Aí ele defende Felipe Martins, dizendo que tem total solidariedade dele, que o que fazem com ele é uma covardia inaceitável e um alerta sobre os rumos que o Brasil está tomando. Larissa Arantes. Só desculpa, é porque essa nota é uma nota bastante extensa, que além do Felipe Martins, ele também ali estendeu a solidariedade ao coronel da Câmara e a todos os demais acusados desse chamado Núcleo 2. Segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que nenhum deles tem ou jamais teve foro privilegiado. E ainda assim, eles estão sendo julgados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sem direito a recorrer a instâncias superiores e submetidos a inovações, segundo ele, jurídicas e arbitrárias ao uso da criatividade de Alexandre de Moraes. Essas são as palavras do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fala que o mundo está observando com atenção e ele começa, enfim, a entender o que está acontecendo no Brasil, que, segundo ele, é um país em que a perseguição política se disfarça de justiça. Larissa, eu dizia que não é uma mera coincidência, na minha opinião, na minha análise, é o Valdemar da Costa Neto, justamente no dia do julgamento, visitar Bolsonaro. E lembrando, né, porque são tantas informações que vão acontecendo, tantos desdobramentos, até início do ano, Valdemar e Bolsonaro estavam proibidos de se comunicarem até mesmo por redes sociais, celular e tudo mais. Essa proibição caiu em março, né, no início de março. Exato, e isso estava criando uma dificuldade para os dois, né, Léo e Letícia, porque em vários eventos do PL, teve um seminário de comunicação do PL aqui em Brasília também, que reuniu ali integrantes do partido e aliados, etc. E tanto Bolsonaro quanto o Valdemar da Costa Neto precisavam garantir que não estavam se comunicando, que não estavam próximos ali, para não correrem o risco de descumprir essa determinação do Supremo Tribunal Federal. E aí vem a Moraes decide que, então, portanto, eles poderiam manter contato. Essa visita hoje, bastante, que pegou
muita gente de surpresa, mas que foi devidamente registrada nas redes sociais. A gente lembra, né? Que esse tipo de atitude de políticos, ela não é à toa, né? O registro na rede social, seja no perfil oficial da figura pública, seja, por exemplo, no perfil do partido ou da organização, enfim. É um ato político para marcar presença, para, como você disse, no dia em que ocorre o julgamento desse núcleo 2, essa comoção ali gerada nesse post de Jair Bolsonaro em relação a Felipe Martins. Então, assim, tudo acontecendo no mesmo dia e mantendo a questão ali do PL, mantendo todos os temas ligados à direita, ligados ao PL, muito em alta. E aí a gente volta lá na questão da anistia, porque está em alta nas últimas semanas e vai voltar, e está voltando a ficar em alta também essa semana, porque a gente tem reunião de colégio de líderes na Câmara na quinta-feira. E aí, pessoal, a gente vê que uma coisa vai se conectando com a outra. E eu queria só fazer também um comentário rápido que tem relação com isso também, que me chamou muita atenção. No fim de semana, inclusive, eu estava de plantão. E quando foi ali no sábado de noite, já era umas 6h30, 7 horas da noite, o presidente do Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota, publicou no site, ali em destaque no site do Supremo Tribunal Federal, uma nota respondendo a uma reportagem da revista britânica The Economist, que criticava o Supremo Tribunal Federal, o judiciário brasileiro, criticando principalmente a figura do ministro Alexandre de Moraes. Em vários questionamentos ali apresentados pela revista britânica, um deles, por exemplo, era a questão de o julgamento dos núcleos, né, o julgamento dos núcleos dessa denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado, dela está ocorrendo na primeira turma e não no plenário, que foi, inclusive, um argumento utilizado amplamente pelas defesas dos acusados e depois dos réus, né? Que não deveria ir apenas para a primeira turma, diante da magnitude da coisa, e deveria ir a plenário e ser julgada pelos 11 ministros. Bom, esse era um dos argumentos utilizados pela revista The Economist. E aí vem, alguns dias depois, em pleno feriado de Páscoa ali, uma nota não tão extensa, mas muito enfática do presidente do Supremo Tribunal Federal, justificando o rito ali do Supremo, justificando por que estava na primeira turma e criticando a afirmação que era feita nessa revista. O título era, numa tradução livre, aqui era a Suprema Corte do Brasil está em julgamento, né? Enfim, lembrei disso agora, por quê? Porque esse argumento, um dos pontos ali usados pela revista para criticar o Supremo Tribunal Federal brasileiro, foi justamente um dos argumentos amplamente utilizados pelas defesas dos acusados, dos envolvidos aí nos núcleos da Procuradoria-Geral da República. E aí a gente vê, hora ou outra, isso sendo mencionado mais uma vez também pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, pessoal. Então, só fazendo esse pequeno adendo, mas que me chamou muita atenção, porque foi uma resposta enfática, teve destaque no site do Supremo Tribunal Federal, veio com alguns dias depois da publicação da revista em si, no meio do feriado de Páscoa, mas, de certa forma, fazendo uma conexão também com os julgamentos dos núcleos dessa denúncia da PGR, pessoal. Larissa, você começou a falar sobre a questão ali do PL da anistia, porque quando a gente fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um assunto que está realmente ligado a ele. E eu queria perguntar, você estava falando justamente que vai ter reunião de líderes, o Hugo Mota vai dar alguma sinalização? Eu falo isso porque ontem, durante a Medalha da Inconfidência aqui em Minas, o Hugo Mota veio. E quem defendeu durante o seu discurso em favor da anistia, falando em liberdade ali, de expressão, foi o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O Hugo Mota estava presente nessa solenidade, mas ele foi embora antes do governador fazer o seu discurso, ali já meio que se esquivando de pressões. Como que está isso ali na Câmara? Como que fica ali aquele requerimento de urgência? Sim, Letícia, inclusive, bom ponto você destacando isso, porque a Lara Alves,
que estava com a gente aqui agora, inclusive, ela confirmou que Hugo Motta está convidando ali os líderes da base governista para um jantar amanhã, juntamente com o presidente Lula. É claro, né, diversos assuntos vão estar em pauta, mas a gente vê que sim, é uma tentativa de Hugo Motta, né, de reaproximar depois de tudo que a gente viu acontecer nas últimas semanas, não só em relação ao PL da anistia, mas em relação, por exemplo, à greve de fome de Glauber Braga, porque o Conselho de Ética aprovou a cassação do mandato dele por quebra de decoro. A gente viu ali Motta sendo acusado de omissão, de negligência, que não respondia os líderes, os integrantes do PSOL, etc. e tal, para tentar um acordo. Até que veio o acordo, ok? Glauber suspendeu a sua greve de fome, inclusive apresentou hoje um recurso à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em relação a isso. Enfim, mas a gente vê aí, então, uma tentativa de Hugo Motta de reaproximar da base, reaproximar do presidente Lula depois desse tempo, desses dias estranhos, digamos assim, né? E acredito que não vai ter como o tema PL da anistia não ser debatido, ainda que a gente esteja falando de uma reunião de aliados do governo, né? De uma base governista ali que, portanto, em tese, é contrária ao PL da anistia, esse tema pode vir à tona e deve vir à tona, inclusive no sentido de dizer, olha, o que o senhor está fazendo para que isso não tenha um rito acelerado na Câmara, por exemplo, como quer a oposição. E é isso, essa reunião amanhã à noite, portanto, quarta-feira, e aí a reunião de colégio de líderes, que reúne ali as lideranças das bancadas na Câmara, com o presidente da Câmara, Hugo Motta, acontece na quinta de manhã. Então, o que for debatido, se houver algum acordo, se houver algum alinhamento nesse sentido da base governista, juntamente com o presidente Lula, isso acaba sendo levado para a reunião de colégio de líderes também. Então, uma semana que começa um pouco estranha, mas que vai terminar de maneira muito decisiva, no sentido de saber quais são os próximos rumos para diversos assuntos, incluindo, claro, PL da anistia, a relação do governo Lula com o Congresso e como que isso fica nas próximas semanas, Letícia e Léo. Pois é, só a gente voltando nesse assunto Bolsonaro, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela convocou há 2 dias um jejum pela saúde do marido. Ela também está na prática e tem recebido apoio pelas redes sociais. A gente até preparou aí na tela um post que a Michele Bolsonaro fez aí no Instagram, falando sobre esse jejum, né, convidando ali os apoiadores do ex-presidente a também aderirem a esse jejum. Na postagem, ela fala: queridos irmãos, jejum e oração pela restauração plena da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Convoque seus líderes e familiares e amigos. E aí a gente pode até fazer uma ligação, certamente, com o caso Glauber Braga, porque ele fez jejum, conseguiu aí sensibilizar os seus pares lá na Câmara dos Deputados para tentar aí pelo menos adiar que o andamento do processo de cassação vá mesmo ao plenário, esse requerimento. Pode ter aí eles não falam certamente nestes posts, né, Larissa, mas pode ter uma ligação, porque com o jejum aí da Michele Bolsonaro e dos aliados políticos e apoiadores de Jair Bolsonaro, quem sabe também os parlamentares não se sensibilizam a favor desse projeto da anistia. No caso do Glauber deu certo, né? Exato. Se a gente pega ali o que aconteceu com o Glauber Braga, né? Ok, é um risco enorme à saúde, a gente precisa lembrar disso sempre, né? Nessas mais de 200 horas que Glauber ficou sem comer, ele emagreceu 5 quilos, estava ali acompanhado por médicos, estava tomando soro, então ele estava numa situação de acompanhamento médico, né? Então, assim, mas conseguiu manter ali o tema da cassação em alta, né? E aí vem Michele Bolsonaro também e convocando os apoiadores, como você mesmo destacou, Léo, inclusive uma postagem que ela fez no Instagram, né? Pedindo para que as pessoas convocassem ali amigos, familiares,
para esse jejum, para essa oração, para que o ex-presidente Jair Bolsonaro se recupere plenamente, né? Vamos ver como que isso vai ser divulgado nas redes, tanto da ex-primeira-dama quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, como que isso vai ser colocado ali por eles também, porque é algo delicado do ponto de vista da saúde das pessoas também, né, gente? Então, sempre bom a gente destacar isso. Pensa, perder 5 quilos em poucos dias, né? É algo que pode fazer um mal muito grande ali se a gente pega a situação do Glauber Braga. Mas é isso, tivemos essa postagem, se eu não me engano o jejum vai até o dia 28, né, gente? Já começou e aí vai até o dia 28. Vamos ver como é que isso vai ser colocado nas redes aí de Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro, os outros filhos também, como que isso vai ser destacado ali, né?